Olá, pessoal. Na aula de hoje, nós vamos abrir um parênteses na nossa discussão para falarmos de alguns elementos da teoria de números e, principalmente, rever um pouco sobre a aritmética modular. Esse tipo de discussão não é muito usual, né? Tipicamente, não aprendemos em detalhes nos nossos cursos de matemática, mas se você, né, já tem algum conhecimento sobre isso, principalmente sobre a aritmética modular, você pode pular para a próxima aula. Se você não tem conhecimento, bem-vindo, ou se quiser revisar, né, pode continuar nessa aula. Bom, o que nós vamos ver? Né? Essencialmente, nós vamos falar a respeito de propriedades básicas, a respeito de números inteiros. Tá? E chegando à questão, né, de aritmética modular para a gente discutir alguns conceitos importantes. Então, nós vamos ver as noções de divisibilidade e primalidade, né, fatoração em números primos, algo bastante importante para as próximas aulas, aritmética modular e, por fim, vamos falar do máximo divisor comum. Bom, a primeira, né, primeiro ponto básico vamos considerar o conjunto de todos os números, né, inteiros, né, dado de números negativos inteiros, né, e os naturais também, né, e para dado A e B pertencente a esse conjunto de números inteiros, dizemos que B divide A, ou alternativamente aí, que A é divisível por B, se existe um número C inteiro também, tal que A seja igual ao produto de BC. Bem? Se esse número B inteiro divide A, então B é chamado de divisor ou um fator de A. E escrevemos isso como B barra A, isso diz que B divide A. Mas se B não divide A, escrevemos como B não divide A, né, com essa barra cortada para significar, justamente para ter esse significado. Bom, primeiro teorema, e com relação a algumas propriedades, né, de números que são divisíveis, em números inteiros divisíveis por 8. Então, para todo A, B e C, números arbitrários inteiros, temos que primeiramente, se A divide A, obviamente, né, 1 divide A e A divide 0. Tá? Outro ponto importante, 0 divide A, se somente se A for igual a 0, tá? A divide B e se A divide B e A divide C, isso implica claramente que A divide também a soma de B mais C. A divide B implica também que A divide seu inverso negativo, né? No sentido que A divide menos B. E, por fim, se A divide B e B divide C, isso imediatamente implica, né, uma ordem aí, né, que temos que A divide C também. Tá? Uma prova de tudo isso daqui é claro, né, um exercício aí simples, né, de você tentar complementar com qualquer número A e B que você queira, né, escrever isso, e C também, obviamente, tá bem? Então, é fácil de provar. Tá? Uma outra propriedade que é simples, né, mas é bastante útil, é o que a gente chama aqui de teorema 2, que para todo A e B inteiros, temos que A divide B e B divide A, se e somente se A igual a B em módulo, né? Ou seja, se A for igual a A mais ou menos B. Né? Tá bem? Bom, nas notas de aulas, né, nas nossas e nos slides fica a prova, eu não vou discursar sobre isso, ela também é bastante simples. Né? Um outro ponto importante em termos das propriedades de números inteiros é que qualquer número inteiro ele é trivialmente divisível por mais ou menos 1 e por mais ou menos o próprio número. Né? Então, ele vai resultar em menos 1 ou 1, né, quando dividido pelo próprio número. Agora, uma classe importante de números inteiros são os números inteiros primos. Né? Um número inteiro P, ele é primo se P for maior do que 1, né? E se ele for divisível por 1, né? Trivialmente, mas se ele for divisível aí por outro número apenas por P, né?
em módulo, ou seja, por mais ou menos P. Tá? Então, inversamente, o que são os outros números que não são primos? Né? Inversamente, se um número inteiro arbitrário, se ele for maior do que 1 e não for, né, um número primo, ele vai ser chamado de um número composto. Tá? Então, o número inteiro n, ele é composto se e somente se ele for escrito como sendo um produto de dois outros números, né, inteiros A e B, tá? De tal forma que, obviamente, A e B está entre 1 e n, e B também está entre 1 e n. A gente já sabe, né, isso vocês todos já têm conhecimento, que os primeiros números primos são aí 2, 3, 5, 7, 11, 13, né? Não tem uma sequência, né, fácil de você determinar se um número é primo, principalmente quando a gente vai, né, aumentando aí o tamanho, né, desses números primos. Tá? E um outro fato que é muito importante, e esse, né, de fato, é algo que é, assim, acho que de grande relevância, que qualquer número inteiro não nulo pode ser expresso como um produto de potências inteiras aí de números primos de forma única. O que significa isso? Né? Isso é conhecido como teorema fundamental da aritmética, nosso teorema 3 aqui, dessa aula. Todo inteiro n não nulo pode ser expressado de forma única como n, ou seja, igual a um número primo 1 elevado a uma potência e1, vezes um número primo 2 elevado à potência 2, etc., né, até você completar, né, a potência de um fator aí, né, de um número primo. Onde esses números primos, né, são distintos, aí todos eles distintos, e esses EI também, né, são inteiros positivos, tá bem? Bom, por exemplo, né, é fácil aí a gente mostrar que 10 é escrito como 2 vezes 5, tanto 2 e 5 são números primos, 28 vai ser 4 vezes 7, ou 2 elevado ao quadrado, vezes 7, obviamente 4 não é um número primo, mas 2 é um número primo, né? A potência desse número primo, potência 2 do número primo, vezes 7, que é um outro número primo. E 138, né, por exemplo, ele é dado aqui como sendo, né, 2 vezes 3 vezes 23, algo não tão fácil aí de determinar, 23, né, é um número primo também. Bom, para números pequenos é fácil você, de fato, encontrar essa fatoração de números primos, né, por tentativa e erro, você vai tentando decompor, e tem um ponto muito importante, uma vez que você encontra essa fatoração, né, é fácil você testar se ela é correta. Portanto, tipicamente o que a gente faz por tentativa e erro é colocar potências nesses números primos e multiplicando eles e vendo se a gente está chegando perto, né, desse resultado. É isso que a gente tenta fazer. Mas quando você aumenta esse número muito grande, você põe 10 casas decimais, né, ou 10 casas, né, um algarismo, né, de 10 casas, que você começa a ter complicações, né, até computacionais para poder resolver isso, né? Então, de fato, você não consegue, né, não existe um algoritmo eficiente para resolver esse problema em fatoração desses números primos num computador clássico, né? E posso dizer que existiu aí uma tentativa, existe uma tentativa muito grande de tentar encontrar esses algoritmos, tá? Bom, aritmética modular, nós já vimos um pouco sobre a aritmética modular quando falamos no módulo 2, né, quando falamos principalmente da relação, né, dos bits quânticos e dessas operações. Tipicamente, tinha uma atuação da Contronote que falava de uma aritmética modular, mas a gente precisa falar um pouco mais sobre isso. Em aritmética módulo N, o que nós estamos preocupados, né, é em identificar, né, num dado, né, se temos, né, uma aritmética desse tipo, a gente, na verdade, procura a aritmética, né, descrever a aritmética do conjunto de números inteiros, identificando todos aqueles números que difiram, né, apenas por um múltiplo de n. O que significa isso? Né? A gente vai
vai ficar claro isso na nossa discussão. Essa aritmética modular, na verdade, a melhor maneira de você entender é que ela é uma aritmética de restos, né? O que significa? Quando escrevemos que x é igual a y módulo de módulo n, isso significa que x é igual a um número m, um número inteiro m, que multiplica esse n, né, que é o nosso, entrou dentro do módulo, mais y, onde y é o resto, né, que necessário, que a gente tem que somar ao produto de m vezes n, para chegar ao valor x. Então, x igual a y módulo n significa que eu encontro, né, um valor, né, em que x é divisível aí por n, mas, né, tem um resto y. Tá? Então, é assim. Por exemplo, né, se nós dividirmos aí 23 por 5, nós vamos obter o resultado 4, né, com o resto 3, ou que 23 é igual a 4 vezes 5, mais 3, e, portanto, né, nós podemos representar 23 como, como 3 módulo 5. Okay? Um outro ponto, né, interessante, de que aparece em aritmética modular, é que, tipicamente, você tem equivalência de números e, de uma forma não tão trivial, né, como na aritmética normal, né, quando falamos, por exemplo, agora, em termos de módulo inteiro aí, específico. Então, por exemplo, no caso do módulo 3, né, números que são divisíveis, nós dizemos que 2 módulo 3 é igual a 5, módulo que é igual a 2, perdão, 2 é igual a 5, que é igual a 8, que é igual a 11, módulo 3, porque tantos os números 2, 5, 8 e 11, né, e eles têm como resto o número 2, quando a gente divide eles por 3. É isso que importa, né, na nossa divisão. Então, quando a gente divide 2 por 3, né, não é divisível, portanto, sobra 2. 5 por 3 dá 1, mas sobra 2. 8 por 3 dá 2, mas sobra 2. E assim por diante, né, para 11, né, dá 3, mas sobra 3 também. Tá? Então, sempre esses números são identificados como equivalentes, né, nessa aritmética modular. Tá? Então, isso é interessante porque a gente começa, né, a desenvolver um conceito, né, em que nós conseguimos dividir todos os números inteiros em N classes, né, distintas, mas que são classes aí de equivalências. Isso que vai ser interessante. Cada uma dessas N classes são distintas, né, mas a gente consegue reescrever todos os números inteiros dentro dessas distintas classes. Isso é interessante, tá? Ou seja, se eu tenho um número inteiro n, todos os outros inteiros devem ser escritos equivalentemente como 0, 1, 2 ou n menos 1. Tá? Como que isso é feito? Por exemplo, vamos considerar aí n igual a 3. Na aritmética módulo 3, temos aí 3 possíveis classes de equivalência. 0, 1, 2. Por quê? Quando a gente pega x e multiplica 3 por m, por um número inteiro m, o que nós vamos obter, né, mais um resto y, o que nós vamos obter como resultado. Então, nessa tabela, a gente tem aqui y módulo 3 representado. Quando eu escrevo, por exemplo, né, o número 1, né, a gente começa lá pelo número 1, ele é igual a 0 vezes 3 mais 1, né, 0, ele vai ser, né, módulo, né, o y módulo 3 é 1 módulo 3. Quando eu escrevo 2, dá 0 também, mas eu tenho que somar 2, né, como resto. Então, o que aparece em y módulo 3 é 2. E, por outro lado, quando eu repito aqui 3, né, vai me dar 1 vezes 3, com resto 0, né, portanto, ele é 0, né, módulo 3. E
Se a gente continuar, quando eu tiver 4, isso daqui é 1 vezes 3 mais 1, portanto, o que vai me importar sempre é o resto dessa aritmética. Olha só que interessante. Só tenho 3 classes distintas, 3 números possíveis, né? Então, todos esses números, tanto o número 1, como o número 4, como o número 7, são equivalentes, né? Então, é isso que está representando, né, aqui. O número 2, o número 5, o número 8, também é equivalente. Todos eles equivalem a 2 módulo 3. O resultado é o mesmo do resto. Tá? E assim por diante. Temos, na verdade, né, uma caracterização interessante para essa aritmética modular, que já perceberam que ela tem uma periodicidade, então, portanto, às vezes ela é chamada de uma aritmética de anéis, já que todos os resultados são cíclicos, né, e são representados por elementos mais simples aí de subconjunto. A gente não precisa de todos os números inteiros, a gente sempre representa por um subconjunto desses números inteiros. Então, um exemplo interessante da aritmética modular, né, é a aritmética módulo 12. Né? Essa aritmética módulo 12, às vezes, é conhecida como aritmética de relógio, né, em que você tem módulo 12, 12 possibilidades, então, portanto, o anel associado é chamado de C12, onde a gente tem os números que são permitidos, são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Né? Então, no nosso caso do relógio, obviamente o 0 é substituído por 12 aqui, né? E ela é exatamente a equivalente aí à estrutura aditiva, né? Para a gente não fica contando quantas voltas esse relógio, né? Esse ponteiro desse relógio deu. Na verdade, a gente, a partir de uma contagem de 2 voltas desse relógio, a gente processa em um dia. O que é importante é que, na maneira com que nós somamos, né, esses elementos do relógio para determinar as horas, né, é exatamente, né, similar ao que nós estamos fazendo aqui na aritmética modular, né, nesse caso, no caso desse anel. Né? Então, percebam que no caso que eu tenho aí o número, né, quando eu tinha módulo 13, eu tinha 3 classes distintas. Quando eu tenho módulo 12, eu tenho 12 classes distintas, e isso é uma característica desse tipo de aritmética de anel. Tá bem? Bom, vamos falar um pouco sobre operações aritméticas. Então, a maioria dessas operações aritméticas ordinárias acabam se estendendo à aritmética modular diretamente, né? Isso é muito bom. E o que significa que, por exemplo, quando eu tenho soma de 2 números, aqui acontece exatamente a mesma coisa. Em aritmética modular, quando eu escrevo em módulo n, eu escrevo x mais y também, né, módulo n. Quando eu tenho produto de 2 números, x e y, também estendo como xy módulo n. Eles também podem ser decompostos, né, na aritmética, dentro dessa aritmética modular. E a potência também de um número x a y também pode ser escrita x a y módulo n, né? Isso é equivalência, na verdade, não é igual, tá? Então, prestem atenção nisso. Tá? Então, os resultados, na verdade, são estranhos, né? Como a gente já acabou de ver, né? A gente já tem classes de equivalências na álgebra, né? Nessa aritmética de anel. Então, portanto, é de se esperar que esse produto, soma de números também, né, podem ser estranhos, né, à primeira vista, né? Um pouco de, na verdade, um pouco de experiência, né, a prática vai levando você a achar um pouco mais normal toda essa aritmética. Então, por exemplo, né, um caso interessante que não ocorre em aritmética de números inteiros, né, normais, é que, nesse caso, com a aritmética modular, todos os números inteiros têm inversos aditivos, né, mas eles vão ser representados por números, né, positivos. Olha só que interessante, né? Como que a gente vai ter. Então, por exemplo, eu vou escrever como menos x, né, definido como sendo n menos o x. Então, o que significa isso? O inverso aditivo, por exemplo, de um número
3 módulo 7, o que significa isso? Né? Seja um determinado número, né? E eu estou dividindo ele por 7, eu tenho um resto 3, né? O inverso dele é 4, porque quando eu escrevo, né, 4 módulo 7, né, e o que eu vou, né? Eu vou obter, na verdade, aí uma soma, né, que me dá, né, vai me dar 0, né, obviamente, porque 7 é divisível, né, por, por 7, obviamente, um resto 0, então esse, né, é o inverso aditivo. Quando a gente fala de números inteiros, normal, né, sem falar de aritmética modular, basta a gente somar pelo mesmo número, né, mas com o inverso, né, negativo, bem? Então, por isso que é importante frisar que esse número, né, o inverso aditivo, no caso de aritmética modular, continua sendo um número positivo, porque a gente está falando de restos, né? Tem que sempre lembrar esse ponto. Bom, um outro ponto, e esse sim, né, não aparece aí em aritmética ordinária, é que a gente pode ter inverso multiplicativo também. O que significa isso, né? Então, por exemplo, quando a gente pega, né, digamos, se eu tiver um número, né, que eu escrevo, vou escrevê-lo como sendo 3, por exemplo, esse número, que é 3 vezes 5, né? Então, se a gente tentar escrever 3 módulo 7 e 5 módulo 7, né, em módulo 7, como que a gente vai representar isso? Ambos, né, vão me dar 3 módulo 7 e 5 módulo 7, obviamente, né, porque nem 3 nem 5 é divisível por 7, e, portanto, tem resto 3 e 5, mas o produto desses dois me dá 15, que vai me dar 1 módulo 7. Toda vez que sobra 1, né, esse inverso significa que o meu resto é 1 e, portanto, né, a gente diz que obteve aí um inverso multiplicativo. Tá? Então, todo número que complementar, né, a esse número em questão que me der, né, um resultado quando eu dividir pelo número, né, da unidade que eu estou calculando esse módulo, e sobrar 1, ele né, vai ser o inverso multiplicativo daquele número inicial. Bom, para todo número n', tá? Todos os números, né, de 0 a n-1 têm inversos aí multiplicativos, tá? Então, se n for composto, né, todos os números que não têm fatores comuns com n, eles têm inversos, né, multiplicativos. Bom, agora a gente vai falar sobre algo que faz tempo, provavelmente, que vocês viram, né, sobre o máximo divisor comum, né? Então, o que é esse conceito, como ele vai ser importante para a gente aqui, né, principalmente em termos de aritmética modular. Né? Então, vamos supor que eu tenho dois números inteiros, A e B, nós chamamos de D, né, também um número inteiro, né, como um divisor comum de A e de B, se D divide A e se D divide B. Se D for não negativo e todos os divisores comuns, né, restantes de A e B dividirem D também, então D é chamado de máximo divisor comum. É aquele número maior, o número inteiro maior, o maior número inteiro que divide A e B. Bom, vemos o teorema 4, que para todo número inteiro, A e B, existe um único máximo divisor comum de A e B, que vai ser denominado aqui em inglês GCD de A e B, e como nós já vimos anteriormente, como MDC, né, o máximo divisor comum de A e B. Observa, né, um ponto importante, que o máximo divisor comum entre A e 0 é o módulo de A, e quando ao menos um dos números A e B for não nulo, o máximo divisor comum de A e B é o maior inteiro positivo que divide ambos as A e B.
né, nesse caso. Então, uma consequência imediata desse teorema é que para todo número, todo par de número inteiro A e B, existe outros números inteiros também, S e T, tal que se eu realizar essa soma desse produto, A vezes S mais B vezes T, isso tem que dar necessariamente o máximo divisor comum entre A e B. Enquanto, e quando, né, ao menos um desses, A e B, for não nulo, o máximo divisor comum vai ser o menor inteiro positivo que pode ser escrito como A vezes S mais B vezes T para qualquer ST inteiro. Bom, um outro conceito importante, e daqui a pouco nós vamos voltar a falar sobre máximo divisor comum, né, e algoritmos para determiná-los. Nós dizemos, né, que dois números, A e B, inteiros, eles são primos entre si, ou coprimos, se o máximo divisor comum entre eles for igual a 1. O que significa isso? É o mesmo que dizer que os únicos divisores comuns de A e B, né, são mais ou menos 1. Então, é imediato, né, a partir do teorema anterior, teorema 4, que A e B são coprimos se existe, se e somente se, ST inteiros tais que a gente tem uma soma, né, desse produto A vezes S mais B e T igual a 1, né, porque 1, né, é o máximo divisor comum entre A e B, né. Então, um algoritmo simples para a gente tentar encontrar agora o máximo divisor comum existe, né, e é praticamente, basta a gente enumerar todos os divisores positivos de dois números. Por exemplo, vamos pegar 18 e 12. Então, todos os divisores de 18 são 1, 2, 3, 6, 9, e o próprio 18. De 12, 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Né? E o que nós fazemos? Selecionamos o maior elemento comum, né, entre eles, né, o maior elemento comum aí que a gente vai observar é o 6, e esse é o máximo divisor comum, certo? Esse método é, em particular, bastante simples quando a gente está falando de números pequenos, porque a gente consegue rapidamente dividir esse número. Entretanto, quando começamos a falar de números inteiros, né, muito grandes, a gente começa a ter uma complicação maior, porque nós temos que encontrar todos os divisores do primeiro número e todos os divisores do segundo número e tentar depois encontrar aí quais que são, né, os divisores, os maiores divisores comuns. Tá? Então, portanto, né, por exemplo, você pode, né, tentar encontrar o máximo divisor comum entre 2.322 e 654, né, para tentar, por esse método, você vai ver que você tem que calcular bastante, né, aí na tentativa da procura. Então, existe um algoritmo já conhecido desde da Grécia Antiga, né, 3.000, em torno de 365, né, AC, e ele é um algoritmo bastante eficiente para encontrar o máximo divisor comum entre dois números, que ele é dado da seguinte forma. Então, quais são as observações necessárias que nós vamos precisar? Se eu tiver que B divide A, né, então A é divisível por B, obviamente o máximo divisor comum entre A e B vai ser o próprio B, né, porque ele é o maior número entre eles ali que divide ambos os números. Certo? A gente não tem dúvida sobre isso. E o segundo ponto é que se A, né, for igual a B vezes T, né, aquele outro número B vezes T, mais um R, mais um resto, né, que falta complementar para resultar em A, né, para qualquer inteiro T e R, então necessariamente nós temos que o máximo divisor comum entre A e B deve ser o máximo divisor comum entre B e R. Né? Parece
não tão claro, mas isso é, né, um fato que é bastante simples da gente comprovar. Então, portanto, como que a gente pode mostrar isso? Se eu tiver, né, um divisor comum entre A e B, né, eu posso, na verdade, escrever A menos BT como sendo igual a R, é fácil observar, né, que esse divisor também vai dividir R. Tá? Então, portanto, o máximo divisor comum entre A e B divide R. Essa é a missão, né, importante entre dessa discussão, né? Existe um outro, né? Obviamente, existe uma outra questão, né? Que o máximo divisor comum entre A e B, obviamente, divide B, né? Então, portanto, o máximo divisor comum entre A e B vai ser um divisor comum de B e R, implicando, né, na relação aí, né, de como uma hierarquia. Na verdade, o máximo divisor comum entre A e B, ele deve ser menor ou igual, né, no máximo, igual ao máximo divisor comum entre B e R. Tá? O inverso dessa relação, que o máximo divisor comum de B e R possa ser menor ou igual ao máximo divisor comum de A e B, também pode ser verdadeiro, né? Isso é um fato, já que cada divisor de B e R também divide A, né? Então, a gente tem duas relações conflitantes, né? Porque se o máximo divisor de A e B é menor do que o máximo divisor comum entre B e R, e, por outro lado, por essa relação inversa, ele tem que ser menor, a única solução possível que nós temos, que fecha a prova, é que o máximo divisor comum de A e B necessariamente tem que ser o máximo divisor comum entre B e R. Tá bem? Bom, um algoritmo para a gente tentar encontrar esse máximo divisor comum. Tá? Então, vamos supor que A e B sejam ambos, né, esse sim, né, a gente tem os dois pontos do algoritmo de Euclides. Agora, como que a gente usa o algoritmo de Euclides para encontrar esse máximo divisor comum? Vamos supor que A e B sejam ambos múltiplos de algum divisor comum N e que A e B são ordenados de tal forma, para facilitar, né, que A seja maior do que B. Eu vou dividir, né, A por B e o restante, né, tá bem? Que sobrar, né, por A módulo B vai ser aí, né, vai ser um múltiplo de N e menor, obviamente, do que A e B, né, que são os nossos números, né, de destaque, que a partir dos quais estamos começando. Obviamente, o resto, né, tem que ser menor, né, disso. Então, veja que estamos dividindo por B, o resto, né, da divisão, né, quando eu divido por B, vai ser A módulo B, tá bem? Então, obviamente, ele também vai ser um número múltiplo aí de N, porque estamos tentando encontrar esse divisor comum máximo, né? Então, ele pode ser um número maior do que esse N, mas ele vai ser menor, então, do que A e B. O que nós fazemos agora com esse número restante? Repetimos esse procedimento, né? Só que agora, com quem? Com B e com A módulo B. E assim por diante, até, né, o ponto, né, em que um desses números divide o outro exatamente. Quando a gente encontra um que divide o outro exatamente, encontramos finalmente quem que é o máximo divisor comum entre A e B. Tá? Então, uma vez aí que esses números se tornam menores a cada ciclo desse procedimento, obviamente a gente, né, tem uma resposta ao final desse resultado. Então, por exemplo, o nosso exemplo, né, que a gente tinha dado anteriormente, vamos calcular o máximo divisor comum entre 2.322 e 654. Né? Então, a primeira coisa que a gente pode realizar, né, disso é simplesmente dividir, né, dividir 2.322
por B, por 654, já que 2.322 é 654, né, vezes 3, olha só, né, ele me dá 3, mais o resto, né, 360. Agora, o que eu faço? Né? Eu escrevo no meu número B, que eu tinha inicialmente, que é 654, e divido ele, né, pelo resto, que era 360. Né? O que nós obtemos? Né? Ele, na verdade, vai me dar 360 vezes 1, mais o resto, 294. Então, agora, repito o procedimento, mais um passo do meu algoritmo. Eu pego 360, divido por 294, isso me dá 1, com o resto 66. Por fim, né, nessa sequência, divido 294 por 66, né, isso me dá 4, mais um resto 30. Né? Próximo passo é dividir aí, vemos que está diminuindo, 66 por 30, me dá 2, mais um resto 6, né? E por fim, 30, né, por 6, me dá 5, com o resto 0, parei, né, o meu cálculo do meu algoritmo, porque eu encontrei quem que é o máximo divisor comum. Então, veja só, o máximo divisor comum entre 2.322 e 654, no primeiro passo, o que nós fizemos em termos dessa aritmética modular? Nós mostramos que ele é o máximo divisor comum entre esses outros dois números, 654 e 360, tá? Porque estamos encontrando, né? Lembra, justamente naquele ponto em que mostramos que o máximo divisor comum entre A e B deve ser o máximo divisor comum entre A e R, o resto, né, dessa relação. Então, é isso que nós estamos fazendo em cada passo. No fim, resolvemos, encontramos, de fato, que 6 é o máximo divisor comum entre esses dois números, tá bem? Então, de fato, se a gente estivesse fazendo aí um cálculo mais detalhado, o que a gente poderia mostrar é que esse algoritmo de Euclides é realmente eficiente, muito mais eficiente do que aquele em que nós pegamos os dois números e começamos a procurar todos os divisores entre eles, né? Se você comparar, né, o que você precisa, né, faça isso como exercício, não são números tão grandes assim, mas faça isso, você vai ver que você vai levar, né, um número de passos muito maior do que esse em termos do algoritmo de Euclides, tá bem? Ele também, ele permite encontrar uma relação importante, né? O que ele permite encontrar, esse algoritmo de Euclides? Ele permite encontrar o inverso multiplicativo aí em aritmética modular. Então, como que fazemos isso? Suponha que A seja um número coprimo com N. Né? Então, lembra que números coprimos são aqueles que o máximo divisor comum é 1, né? Apenas. Né? Então, não tem outro número, né, que divide ambos simultaneamente. Então, queremos encontrar aquele número, né, o inverso multiplicativo, que eu vou chamar de n menos 1 módulo de n, que significa que quando eu multiplico esse n menos 1 por n, eu obtenho um módulo, né, n, tá bem? Então, é isso que é o inverso multiplicativo. Então, como que utilizamos esse algoritmo de Euclides, né? Temos, né, vamos usar tanto a coprimalidade, né, ou seja, o fato de que esses números têm o máximo divisor comum como sendo 1, como, né, esse algoritmo para tentar encontrar qualquer, né, para qualquer valor x e y. Então, o que nós temos, né, de fato, vamos supor, né, que eu tenho que A, né, seja coprimo com N, e nós estamos querendo encontrar, né, o inverso multiplicativo de N, tá bem? Módulo N. O que nós vamos ter? Eu tenho A, né, multiplicado agora por um número inteiro x, mais n multiplicado por um outro número inteiro y, isso deve dar igual a 1, que é o resto, né, que nós obtemos justamente por conta de ter esse máximo divisor comum ser 1. Né? Então, nota, né, que eu posso reescrever, né, essa expressão
né, a x como sendo 1 menos n menos 1, n vezes y, que é igual a 1 módulo n, na verdade. Tá? E isso implica que x necessariamente vai ser a menos 1, né, escrevendo módulo n. Então, portanto, acaba obtendo, né, uma forma interessante aí de reescrever esse número. Tá? Então, o que a gente pode utilizar, né, para que a gente pode utilizar isso? Podemos, por exemplo, resolver aí situações um pouco mais complexas do que a gente acabou de falar, que são soluções de equações lineares que ainda são simples, né, quando a gente tem que ax mais b igual a c módulo n, que foi o que a gente, de certa forma, acabou, né, de proceder. Quando A e N são coprimos, por esse algoritmo de Euclides, encontramos A menos 1 módulo de N, como a gente, né, como a gente acabou de falar, em termos do inverso multiplicativo, e, portanto, né, no fim, nós temos que x vai ser igual a A menos 1, aquele inverso multiplicativo módulo N, produto vezes C menos B módulo N também. Veja que nós estamos multiplicando, né, esses números sempre na minha divisão, né, por N, portanto, esses números A menos 1 e C menos B aí são, né, correspondentes a restos, né, de algum. A gente tem sempre que lembrar isso, tá bem? Bom, então, só, né, resumindo todo o que nós fizemos, nós aprendemos aí a trabalhar com aritmética modular, vimos que essa aritmética modular permite dividirmos esses números inteiros em classes, né, em todo número que é divisível aí por um determinado número inteiro, ele tem como resto um número, né, que é igual a ele de classes distintas, então isso é interessante, chamamos isso de aritmética de anel, e aprendemos um algoritmo que vai ser importante aí para as próximas aulas, que é o algoritmo de Euclides, para determinar o máximo divisor comum. Tá? Então, na aula que vem, veremos um pouco mais sobre isso, vamos falar de um teorema bastante importante, chamado teorema chinês, né, do resto, e veremos como que isso pode ser utilizado de forma interessante para a transformada de Fourier, né, chamada de Fast Fourier Transform, e também aí para o primeiro passo para a gente aprender a transformada de Fourier quântico. Mas por hoje é só e até a próxima aula. Tchau.